Ei, pessoal, eu espero que vocês estejam curtindo. Vamos voltar aqui na nossa discussão sobre ESG. Continuo com o Henrique, com a professora Adriana. Olha só, nós já conversamos sobre o que é a sigla, como a mineração está inserida nesse contexto. Mas o que nós temos conversado bastante, né, e entender que uma coisa é o conceito, o que isso significa de forma global, o que isso significa para cada empreendimento, eu consigo aplicar a qualquer negócio. Mas na hora que a gente olha, né, uma coisa é você ter um selo, então você conseguir um selo de que o seu processo é ESG. Mas não é disso que a gente está discutindo. A gente está discutindo sobre olhar para o local, para o problema, para a mina, para aquela sociedade. Então nós estamos falando sobre realmente entender o S e o E, né, realmente entender o meio ambiente e o social, para que isso venha, né, nessa cadeia, nessa governança, para que a governança traga essa necessidade depois da gente ter entendido e estudado. E aí, Henrique, a pergunta é, pode construir da forma que você quiser. Como a gente traz isso para o dia a dia? E para o dia a dia das empresas, do dia a dia das empresas que estão em fases diferentes de projetos, trazendo agora para a mineração, né, que estão em fase de pesquisa, que estão em fase de desenvolvimento, que estão em fase de operação, que estão em fase de fechamento. Como que a gente pensa nessa cadeia grande? Porque o G já tem que ter pensado nisso tudo, né? Porque o retorno é a longo prazo, inclusive pensando no fechamento. Como que a gente pensa, não pessoas inseridas na mineração, mas uma mineração voltada para essas pessoas? Como que a gente olha esse S? Tá com você. Marcelo, a professora Adriana, ela fala algo que me faz pensar que conhecer o território é muito importante para que eu consiga gerenciar o que a gente vai produzir, como a gente vai produzir e o porquê que a gente vai produzir. É muito importante que tudo que a gente esteja fazendo faça sentido. A posição de um determinado projeto, a forma como esse projeto vai conviver com as comunidades ao redor, seja uma comunidade quilombola, seja uma comunidade indígena, a atividade ela não pode invadir esse espaço, ela vai ter que conviver com esse espaço. E essa convivência exige informação. Daí a importância da gente ter sempre dados reais, dados atualizados, dados consistentes, que permitam que a gente possa enxergar os riscos onde o projeto está implantado e a gente possa tomar as melhores decisões. E dessas decisões a gente possa gerenciar os projetos e a construção daquilo que a gente se propôs a fazer. Né? Seja, a gente estava conversando agora, né, sobre a necessidade que a gente tem de sustentar a produção agrícola, a produção agropecuária do planeta. Né? Existe um crescimento populacional muito forte. Isso não vai se fazer sem planejamento. Né? O governo fez recentemente o Plano Nacional de Fertilizantes, justamente com o viés da gente descobrir a potencialidade nossa de fazer o suprimento dos principais insumos de fertilizantes. Isso exige planejamento, exige saber aonde tem as fontes, aonde elas estão localizadas e como elas vão interferir naquele local. Né? Então, essa necessidade de conhecer o território é muito importante, professora, e isso para mim faz total sentido. Só que um outro grande desafio é aonde estão esses dados. Sim. Nós estamos falando aí de uma massa gigantesca de dados. Sim. Mas hoje nós temos tecnologia, nós temos informação para poder trabalhar com esses dados. Né? Nós temos tecnologia de Big Data que que tem a capacidade e a competência para trabalhar uma grande massa de dados que vai ser necessário para poder fazer esses estudos. Nós temos hoje tecnologias de inteligência artificial, de machine learning, que são capazes de nos auxiliar nesse processo de desenvolvimento. Né?
Então, hoje, a nossa sociedade ela está preparada para isso, né? A gente precisa, no entanto, a gente precisa ter políticas direcionadas a esse assunto. Nós temos que colocar o ESG na nossa estratégia, né, professor? E colocando ela na nossa estratégia, nós vamos precisar pesquisar esses dados, nós vamos precisar adentrar nesses dados e, a partir desses dados, precisaremos tomar decisões, né? E essas decisões terão que ser implantadas. Se você me permite complementar nessa questão da busca dos dados, uma coisa é os dados que a gente já tem, que a gente já pode trabalhar e fazer as conexões que a gente tem de formas fantásticas. A outra coisa é a mineração, ela ter aquela humildade de buscar outros dados, que são os outros dados de caráter social, daquilo que tem ali, o que é importante para aquele território daquela mina, o que está pegando, se é uma doença, se é um vírus que tem ali. A gente tem que ter uma noção muito clara do que é importante ali, porque esse dado vai vir, a gente sabe lidar com ele, mas a humildade da gente chegar e perguntar o que é importante para você. Como é que você gostaria que isso aqui fosse? Que tipo de retorno você queria ter? E isso é uma coisa que a gente faz, a mineração não faz, porque ela é tão poderosa que ela se acha que acha tudo que é melhor para os outros, ela define o que ela quer. Então nós temos que abaixar um pouco a bola e falar, cara, não é assim não. Eles às vezes estão querendo uma coisa muito simples, que não tem nem noção de entender o que você está dando. Não tem nem condição e cultura para você entender o que está sendo te oferecido, não nesse momento. Então, tem um processo de entendimento das necessidades reais aí, de mineração, economia real, né, Henrique? Pessoas reais, dificuldades reais. Nós temos que ser reais, nós não somos virtuais, nós somos reais. Às vezes a pessoa está ali, é remédio, é uma aspirina que você tem que dar para terminar uma dor de cabeça. Então, a gente tem que entender na realidade, mas com humildade estará o território deles. O que é importante para eles. Exatamente. E a gente não tem isso. Isso para entender o S de social, o povinho daquela ali. E o que é mais importante, aquilo ali, os outros dados que nós temos, né? Daquela, que já entra muito nesses dados que a gente tem, né? Da ambiência ali. Aí é a questão da geologia, do ambiente, do território mesmo, que é importante, a história da própria economia que tinha, né? Como é que vivia esse território antes daquela atividade de mineração que a gente tinha. Se existe um território, ele já existia. Era o quê? Leite de cabra, era queijo de couro. A gente tem que começar a restituir, até para pensar no fechamento de mina. Tem um histórico ali. E esse interesse real a gente não vê na mineração. Essa humildade de realmente querer fazer uma coisa, quem que é sustentável? Se já viveu desse jeito, vem uma coisa para ampliar o recurso ali e as coisas, na hora que você fechar, se você preparar esse território para ser algo muito superior ao que você pegou, mas levando em consideração que é a base, que é legítimo para o território, que é dele, faz parte do DNA dele, é o que a gente não faz. Então, esse cuidado. Tecnologia nós temos até muito. Essa disrupção tecnológica já mostrou. Agora, como é que nós vamos utilizar isso no simples e garantir a legitimidade das nossas atividades? Que eu acho que os dados são esses. São vários dados. Muitos nós já temos. Muita gente já consegue trabalhar. E outros a gente não tem a humildade de perguntar. É perguntar o que os caras querem. O que é importante para aquilo. Então, eu acho que tem esse ponto. Se a gente chegar naquela de ser mineração. Né? Não é tirar. O que a gente vai deixar também e deixando melhor. Porque a gente tem que ter uma habilidade de chegar num território e se nós vamos ter que sair em algum momento, nós temos que ter uma habilidade de deixar esse território melhor do que a gente pegou, porque nós passamos ali. É a nossa cultura, é o nosso, digamos, é a nossa inteligência que está ali. Foi você que passou, cara. A empresa que passou. Então ela tem essa responsabilidade de deixar o território melhor. Agora, deixar usar e sair simplesmente saindo, isso é crime. Sim. É você tirar uma turma que consegue viver muito bem numa determinada situação, porque tem alguém bancando, fecha a mina e tal, não tem responsabilidade mais nenhuma. Não, já ganhou tudo. Não é assim. A sociedade hoje não permite esse tipo de postura mais. A turma está acostumando, está vendo, está criticando, está querendo saber o dia de amanhã, o day after, como é que vai ser, como é que nós vamos fazer. Né? Então, essa questão dos dados que vocês mexem, né, que
G22 está mexendo, ela é importantíssima, né? E boa parte você já tem. Agora, a importância que nós temos de buscar outros dados, que aí vai ser o nosso diferencial, de fazer a coisa, né? Onde nós estivermos, garantir a legitimidade da nossa atuação. Eu acho que é isso que falta. E aí a gente tem que ter um tipo de pessoa diferente para lidar com isso. Perguntar, o que você quer? Faz sentido para você ou não faz? Mas eu acho que tem a preparação de um público também. Porque a gente, quando entra nessas discussões com nossas grandes empresas, né, a gente estivesse falando com uma Vale, com uma Anglo, é um discurso redundante. A gente tem que lembrar que 90% das pessoas que trabalham hoje com mineração, e talvez a gente, né, imagine grandes cavos de minério de ferro, talvez seja essa a visão. A gente está falando, por exemplo, de mineração de agregados, né? A gente está falando sobre pequenas minas, então a gente está falando sim sobre minerações familiares, né? Sim. Esse entendimento do que é isso, porque às vezes, né, a gente está querendo chegar a uma sociedade, né, a uma conversa com uma sociedade, lembrando que no guarda-chuva de poder a gente só... quem está aqui para baixo, e só vai acontecer o que está para baixo da governança, se realmente for interesse de quem está em cima, se for interesse do dono, se estiver alinhado com o conselho. Então, a hora que a gente vai para essas pequenininhas, será que elas estão falando a mesma coisa que a gente? Será que elas já entenderam isso? Será que elas já entenderam que elas têm que estar em acordo com uma agenda? Então, acho que nós temos uma responsabilidade muito grande de pensar o que nós estamos falando e para quem nós estamos falando. E traduzir, né? E traduzir. Porque às vezes a gente está fazendo um discurso, né, que o que é o ESG, o que é a governança, o que é o social, como se a gente realmente estivesse atingindo esse público e esse público não estivesse atuando. Às vezes a gente nem atingiu. Então a gente tem que ter, claro, né, um olhar. Eu acho que é o de dentro para fora e de fora para dentro, né? A gente tem que olhar para nós, quem somos nós, mineração internamente, porque nós, mineração internamente, ainda não temos ESG. Então, será que nós, mineração internamente, nós entendemos os dados que nós precisamos gerar? Porque nós, sem dados, pessoal, somos pessoas qualquer com opinião. A gente não quer comprar a opinião dos outros. A gente quer... O dado, ele só vira informação num contexto, né? Então, nós geramos dados suficientes para os nossos gestores, para os nossos donos, para os nossos pequenos proprietários de mineradora entenderem o contexto que eles estão inseridos. Então, eu acho que tem um olhar nosso. Acho que tem uma responsabilidade nossa em olhar para o nosso setor e entender se nós técnicos, né? Se você que tem o poder de gerar esses dados, que é uma empresa que está capacitada a dar esse apoio, se eu, como academia, como nós, como academia da mineração, como consultores, como professores, nós estamos falando para dentro também? E o que nós estamos falando para fora? Está sendo entendido? A gente está... Porque a hora que a gente estava conversando aqui sobre precisamos, né, de fontes aumentadas de fertilizantes, porque nós precisamos alimentar a população. Os nossos zootecnistas, os nossos agropecuaristas, será que essas pessoas, elas têm dimensão? A nossa população, ela tem dimensão? Então a gente também tem um falar externo. E tudo isso, eu acredito sim, que não é só uma questão de conteúdo, é uma questão de dado, porque é uma questão de olhar para o que o outro precisa. É de perguntar o que o outro precisa. Volta a falar, né? Nós vivemos num país de dimensões continentais. De norte a sul somos vários. A gente andar dentro do mesmo estado, de leste a oeste, continuamos sendo vários. E tem um problema pior, que se a gente está falando de pequenas mineradoras, nós estamos falando de empresinhas familiares. Então ele pode estar com toda essa visão, de estar fazendo toda essa articulação, de buscando todos os dados necessários, mas se ele não tiver uma sucessão dentro dela, aquilo ali pode ser passado de uma hora para outra, você perde a característica do negócio. Porque ele, internamente, ele não viu os dados que é necessário para ele. Que ele tem um dever de casa próprio, inicial dele, que é dele, como empresa.
A questão da sucessão, uma passagem transgeracional, quem é que vai, a competência para você ligar e para você aumentar essa escuta, essa oitiva da comunidade, quem é que vai fazer isso. E, de novo, se o dono dessa pequenininha não quiser, isso não for valor para ele, você pode esquecer, não vai ser feito. Então, nós temos um caminhar enquanto academia, enquanto abertura de escopo, enquanto abertura, né, de descortinar, né, de desmistificar o setor de mineração para nós mesmos, dentro de uma agenda, porque a agenda de ESG exige isso. Professor, deixa eu só complementar. Eu acho que a gente, como academia, a gente tem o dever de tornar consciente isso. Sim. Tornar consciente esse desafio, tornar consciente essa necessidade, essa demanda, porque se a gente não conseguir comunicar bem a necessidade dos fertilizantes, por exemplo, a gente não executa um planejamento bem feito e a sociedade é prejudicada, sim, a economia é prejudicada. Se a gente não tiver uma oferta boa de fertilizantes, pessoal, os preços sobem. E aí vai. E a sociedade ela fica cada vez mais segregada, cada vez mais elitizada. Então, quanto mais consciente a gente conseguir tornar a nossa população, né, a nossa comunidade, mais benefícios a gente vai trazer para todo mundo. Né? Acho que é bem isso. E conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder, é mudança, é tudo, né? E a gente tem... E sem levar em consideração que tudo tem seu custo. Sim. E quando você vai conscientizar as pessoas, você está tirando elas do ponto da zona de conforto dela. Está criando grandes expectativas nela. Perfeito. Então, como academia, você tem que explorar, mas você só vai mudar as pessoas de ponto se você tiver 2, 3 passos na frente dela. Porque elas vão vir com a demanda e você tem que estar na primeira pergunta, você tem que ter a resposta. Então, não é só tirar do incômodo ou conscientizar, é estar preparado para o próximo passo. E sempre, como academia, quais que seriam os conteúdos mais importantes? Como é que eu vou trabalhar os dados aqui? Qual que é a segunda fase dos dados, que a partir desse dado eu vou poder crescer? Então, é o respeito à situação que você vai encontrar. Num país que tem a diferença social e cultural que o nosso tem. Não podendo esquecer que todo mundo está articulado, todo mundo está ligado, todo mundo tem seu celular. Então, é uma puta força. E é uma força que ninguém pode subestimar. Porque o não entendimento do que uma empresa está fazendo dentro do território, você tira um CEO. Você tira, e é simplesmente porque a turma não gostou. Porque essa comunicação não foi. A força da opinião pública pós-pandemia, ela está muito forte. E é um outro dado que a gente tem que estar monitorando nos dados nossos. Você está trabalhando, você está trabalhando assim. Como é que a turma está vendo? Como é que você está nos jornais? Como é que você está vendo ali com aquele carinha lá do social, que geralmente essas cidadezinhas têm, né? Que adora as madame toda lá. Como é que você está com esses caras? Porque eles são formadores de opinião. Cadê os formadores de opinião? Quem são os formadores de opinião do território que você precisa estar junto com você? Você tem que dar uma approach. Quer dizer, são pessoas, né, e coisas na complexidade, na integralidade de um território que você tem que fazer de uma forma muito específica, com muito cuidado. Porque você tirar a turma da zona de conforto e não mostrar para ele o caminho, isso aqui é crime. É falta de responsabilidade corporativa sua de tirar a turma do ponto e não saber ensinar a turma a pescar. Sim. Sim. Isso é muito difícil. Se não for para ensinar a pescar, e aí a gente tem aí o conceito de uma academia, é melhor deixar do jeito que está. Irresponsável nós não podemos ser nesse processo. Só que aí nós temos a pressão da economia, nós temos a pressão da necessidade do mercado, a gente tem a pressão de ter uma agenda limpa, um planeta limpo. Então nós temos a responsabilidade de conseguir implantar esses processos, de conseguir descobrir os novos depósitos e pensar que é uma cadeia muito grande, né? A gente está falando muito sobre etapa de pesquisa, descobrimento e operação, mas a gente tem a continuidade, a transformação disso. A gente vai para a siderurgia, a gente vai para a logística,
A gente vai para diversas áreas que elas se iniciam aqui. E se a gente não entende quem são essas áreas, se não temos os dados, né? Eu acho que o foco da discussão aqui, pessoal, é que para você tomar decisões, que para você implantar processos, que para você entender o que é o S e o E dentro de um conceito de uma empresa em dada região, a gente precisa de dados, a gente precisa saber quem são os envolvidos, o que é o ambiente, o que é o hidráulico, o que é o recurso, o que é a reserva, o que é a logística, o que são as estradas, o que são os conflitos. E os conflitos não necessariamente são conflitos no sentido de áreas de conflito que a gente tem na mineração, são conflitos no sentido de eu tenho uma criação de abelha, né, ali em cima da minha reserva. Só que isso tem 100 anos ali. Como que a gente constrói isso? Como que a gente muda isso? Então, levantamento de dados, né, para suportar isso, eu acho que é fundamental para que a gente entenda cada um desses problemas. Desde o falar para dentro, quanto falar para fora, para que isso realmente seja legítimo. A questão da legitimidade. Porque na nossa mineração, a legalidade já não tem jeito. É responsabilidade de pessoa física. Todo mundo sabe da canetada, da força que tem. Agora, a legitimidade é a coisa mais difícil. Nós temos que caminhar muito na parte da legitimidade das nossas atuações e das nossas atuações dentro da própria, de cada território que a gente tiver. Henrique, juntando isso tudo, e agora, onde entram os dados? Então, Marcela, os dados, como a professora disse, eles vão ser muito importantes para a consolidação das informações e para a gente poder fazer a tomada de decisões. Existem várias fontes de obtenção desses dados, né? E a forma e o conteúdo desses dados também, a sua complexidade também, vai ditar o formato, como que a gente vai captar esses dados e como que a gente vai trabalhar. Existem dados que são públicos, existem dados que já são mais confidenciais, são privados. Existem dados que têm que ser produzidos, às vezes temos que fazer a contratação de um serviço de consultoria para poder obter um dado mais específico de um determinado território, fazendo sondagens, fazendo uma análise territorial. Então, a obtenção desses dados passa primeiro por uma análise do território, né? Uma análise do projeto que você vai realizar. E depois a elaboração de uma estratégia de como obter esses dados. O grande desafio é que há hoje, né, uma grande quantidade de informações disponíveis, tanto públicas quanto privadas, né? Então, como escolher esses dados corretamente? Como transformar esses dados em uma informação que seja útil, né? Uma informação que tenha conteúdo, que ela não seja uma informação para uma publicação apenas, mas uma informação que seja para uma tomada de decisão, que ela explique uma tomada de decisão, ou que ela indique uma tomada de decisão, ela indique uma tendência. Então, a forma como a gente vai trabalhar esses dados também é um grande desafio, né? Então esse é o nosso grande momento agora. Como que nós iremos acessar e como nós iremos apresentar esses dados para comunicar com a sociedade, para comunicar com o público e transformar isso num direcionamento estratégico para as mineradoras. E esse é o grande momento, né? E o grande desafio da agenda ESG, agora já geramos esse processo num processo planetário. O que segura? O que nós não temos ainda? O discurso já chegou, todo mundo acha que ele é legal, está faltando exatamente o quê? A materialidade. Quais são os dados para eu poder fazer um checklist que vai lá para todo mundo? O que nós não temos, a turma está todo mundo, já tem investimentos e tudo, mas o que realmente faz a diferença? A questão da materialidade, daquilo que é relevante nos projetos de mineração. Quer dizer, é uma agenda que vem reforçar, inclusive, a base, né, dos princípios da mineração, a materialidade é uma delas. Sim. E é isso que nós estamos falando aqui. Os dados ela tem que trazer, tem que traduzir essa materialidade naquilo que realmente é relevante para o território e para a sociedade de uma forma geral. Então, os dados, eles têm que ser
bons, de qualidade, rastreáveis, né? Eles têm que passar por uma análise, porque, gente, dado ruim, decisão ruim, né? Então não é qualquer dado, são dados de qualidade, são dados rastreáveis, são dados relevantes, como a professora bem colocou. Ah, mas nós temos acesso a um big data, não sei o que, de quantos milhões de dados. Ok, estamos vivendo uma geração de maior volume de dados e de pessoas mais desinformadas. Dado é dado, informação é informação. Então nós passamos por rastreabilidade, nós passamos por materialidade e a relevância junto com isso, né, passa pela nossa competência De entender os dados. de entender os dados, tanto em qualidade quanto em utilização, para que isso vire informação. Então, pessoal, para fechar, né, a nossa conversa de hoje, nós pontuamos de forma bem prática, né, dentro da mineração, essas nossas letrinhas, como que elas vêm para a nossa rotina, como elas vêm para a rotina da empresa e como que uma empresa, ela em vez de ter, ela passa a ser. Então, para nós sermos, nós precisamos entender o meio, nós precisamos conversar com as pessoas para que seja legítimo, para que as pessoas entendam aquilo como relevante, para que elas passem a operar. Porque na base de uma pirâmide produtiva, quem está mandando aqui em cima, ok, legal, todo mundo já entendeu aqui em cima. Mas para isso acontecer, a pirâmide inteira tem que entender e tem que querer. Então, o nosso discurso, ele tem que ser de dentro para fora, de fora para dentro, e ele tem que ser um discurso diferente para pessoas diferentes. Isso tem que ser balizado de uma forma muito técnica. Sim. Porque senão aí vai quebrar, porque se o dado é ruim, né, se não for bem estruturado, a gente não vai ter força de falar, porque rapidamente Vai ter uma quebra. vai ter uma quebra. Henrique, obrigada. Eu que agradeço, Marcelo. Pri, Nós também obrigada. agradecemos muito, é um privilégio estar aqui com vocês e conte conosco naquilo que vocês precisarem. Pessoal, continuem acompanhando. Obrigada pra você também.